Olá, pessoal. Satisfação poder estar aqui hoje conversando com vocês. Meu nome é Rafael Berta, sou gerente de herbicidas seletivos da Syngenta para o Brasil. Estamos aqui hoje no estúdio mais agro da Syngenta para falar sobre um tema muito especial que é o manejo de plantas daninhas para as culturas aí do Brasil. E hoje, pessoal, para me ajudar nessa conversa, eu tenho 3 convidados especiais aqui na mesa. Estão aqui do meu lado, Eduardo Osório. Oi, Rafael, um prazer estar aqui com você. Eduardo é gerente de herbicidas de manejo de resistência para a América Latina. Estão aqui comigo também o Matheus. Opa, obrigado aí pelo convite, muito bom um bate-papo aí com a gente. Muito bom. Pessoal, o Matheus, ele é responsável pelo desenvolvimento técnico de mercado para o estado do Paraná e também para o estado de São Paulo. E aqui também, pessoal, nós temos um convidado muito especial, professor Dr. Giliardi Dalazen. E aí, Rafael, obrigado pelo convite, tá uma satisfação estar aqui com vocês e vamos ver se a gente ajuda aí a desvendar os mistérios das plantas daninhas nessa conversa agradável. Muito bom, obrigado, professor. Professor Dr. Giliardi é professor pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutor em hematologia e com um amplo conhecimento aí de todo o território nacional aí para manejo e entendimento aí sobre os cenários que a gente tem para controle de plantas daninhas como um todo. Professor, eu começo já a conversa com o senhor aqui, né? Quando a gente fala em plantas daninhas, muitas vezes o pessoal acaba se arrepiando. E a pergunta que eu tenho para você, professor, para a gente iniciar mesmo. Quais são as principais plantas daninhas que o senhor tem visto hoje nas suas rodadas aí pelo Brasil? Vamos olhar para o norte a sul. E quais que, na visão do senhor, hoje tem realmente tirado o sono do produtor como um todo? Beleza. Rafael, assim, a distribuição de planta daninha, algumas espécies, elas têm distribuição regional, né? E algumas outras daria para dizer que são dor de cabeça para o produtor do Rio Grande do Sul até o produtor lá do Piauí e do Maranhão. Algumas ocorrem em todo o Brasil, então a gente poderia colocar um capim amargoso, por exemplo, que iniciou o problema no Paraná. Hoje ela está disseminada por todo o território brasileiro. A planta daninha buva, que foi uma das primeiras lá com resistência a glifosato, lá em 2005, 2006, ela também já está se adaptando a regiões que antes ela não ocorria, regiões mais quentes, é uma planta tradicional de climas frios. A gente tem alguns outros problemas regionais, vassourinha de botão no cerrado como um todo, e essa espécie está descendo para o sudeste, para o próprio centro-oeste, a região mais sul do centro-oeste e região sul, tá? Então, um problemão essa espécie de planta daninha do gênero Spermacossi. Alguns problemas ainda mais regionalizados na região sul, o azevém tem dado muita dor de cabeça para os produtores de trigo e cevada, cereais de inverno como um todo. Caruru aparecendo como um agente aí importante, tá? O pessoal sempre teve caruru, mas aí a questão da resistência começa a tornar esse controle um pouco mais complicado. E algumas plantas daninhas que têm se destacado com muita intensidade, e aí a gente destaca aqui a questão do capim-pé de galinha, que é uma daquelas espécies que entra no grupo de plantas que ocorrem de norte a sul, que até então não tinham grandes problemas de controle, mas que a gente tem visto aí nos últimos anos resistência a mais de um mecanismo de ação, e aí tem tornado um pouco difícil o controle de uma planta daninha que até então era fácil de ser controlada. Legal, professor. Não sei se esqueci de alguma, mas em suma são essas as principais. Aí tem alguns outros problemas regionais, uma erva de Santa Luzia, uma trapoeraba, mas pensando assim, macro regiões e Brasil como um todo, seria mais ou menos esse aí o cenário. Muito bom. Legal, professor. Bom, acho que o pessoal que está nos assistindo aqui, acho que viu que realmente problemas e desafios com plantas daninhas não faltam, né? A lista não para de crescer, né, professor? Não para de crescer. Exatamente. E aí, professor, acho que conectando também com essa sua rodada aí que o senhor tem tido no campo e a sua ampla experiência, o que o senhor tem visto que os produtores hoje têm feito para controle de plantas daninhas e quais são as práticas que o senhor tem visto que realmente tem sucesso aí de maneira geral para manejo delas? A gente sempre é um defensor do manejo integrado de plantas daninhas, né? E quando a gente fala que o manejo integrado é a forma que faz com que o produtor tenha sucesso, ele tem que estar ciente que não é apenas uma prática de controle que vai resolver o problema dele. A gente sabe que tem bons herbicidas, mas a gente sabe também ao mesmo tempo que só o herbicida não dá conta do processo. Assim como o Rafael falou, o número tem aumentado. A gente tem um monte de herbicida no mercado, tem lançamentos de bons produtos, e como que esse número aumenta de plantas daninhas resistentes? Ele aumenta em situações em que o produtor não faz o manejo integrado.
E algumas práticas dentro do manejo integrado, elas são chave para o sucesso, tá? Questão de rotação de culturas. A rotação de culturas mesmo permite eu ter um número maior de opções de herbicida dentro do método químico. Tem herbicida que eu só posso usar em milho, ou só posso usar em soja, ou só posso usar em cana, ou em algodão, em feijão. Então, quanto maior for a diversidade desse sistema, maior o número de opções de herbicidas que eu tenho para fazer. A questão da rotação de culturas também, ela é importante no sentido de épocas diferentes de cultivo. Então, as operações de dessecação, elas ocorrem em épocas diferentes. Se eu fizer a dessecação sempre na mesma época, eu favoreço plantas daninhas que tem uma emergência após essa dessecação. Então, quando eu faço rotação, eu rotaciono as épocas das operações também. Outro ponto importante que a rotação possibilita é a produção de compostos aleloquímicos, né? A gente sabe que tem um papel importante, embora muitas vezes a gente não meça isso lá no campo. Então, tem herbicidas naturais sendo produzidos pelas diferentes culturas. E dentro dessa questão ainda entra a utilização de palhada. A gente tem visto aí que a palhada é inimiga de uma série grande de plantas daninhas, principalmente as que são fotoblásticas positivas, aquelas que necessitam de luz para ocorrer o processo de germinação, principalmente. E aí a gente pode colocar duas daquelas que eu falei na primeira pergunta, buva e vassourinha de botão. O produtor do cerrado, que tem feito um capim, uma braquiária no pós-colheita da soja, em regiões que não dá safrinha de milho, ou junto com o milho, ele tem tido sucesso no manejo dessa planta daninha. Mas vejam que é um trabalho a médio e longo prazo. Não é em um mês, em 15 dias que eu resolvo o problema de planta daninha. Eu resolvo momentaneamente numa dessecação bem feita, por exemplo. Mas isso não significa que daqui 30 dias eu não vou ter planta daninha de novo. Dentro dessas medidas ainda de manejo integrado, dentro do químico, a realização de boas misturas sinérgicas, a utilização de pré-emergentes, então a gente pode trabalhar melhor a rotação de mecanismos de ação dentro do próprio método químico, que é parte do manejo integrado, a gente consegue melhorar o controle e ter sucesso a médio e longo prazo. Eu costumo falar que o manejo de planta daninha deve ser de janeiro a janeiro. Não é só na época do plantio ou logo no início no estabelecimento da cultura. Tá? E aí isso envolve também a inibição que plantas produzam sementes, seja dentro da lavoura ou fora da lavoura. Tem algumas espécies, vocês conhecem muito bem, a própria buva, um capim amargoso, que tem grande facilidade de dispersão pelo vento. Então, se eu tiver uma área adjacente não cultivada produzindo 50, 100, 200 mil sementes por planta, que serão jogadas facilmente pelo vento, eu vou ter uma dispersão de planta daninha e muitas vezes resistente. Tá? E aí isso acaba tendo um impacto ainda maior. E outro ponto importante, onde a gente tem andado, tem alertado o pessoal, é que a dispersão de algumas espécies que não ocorrem em determinada região, ela tem sido muito rápida. E muitas vezes espécies que não têm dispersão pelo vento, nem por animais, mas a tal da colheita, tá, pessoal? Então tem que abrir o olho para a questão de dispersão de planta daninha por colhedora. Caruru está se espalhando muito com esse método de propagação. A própria vassourinha, então, tentar aí, na medida do possível, fazer uma limpeza antes de entrar no talhão, deixar o talhão mais sujo para o final das operações, colheita terceirizada, abrir o olho para evitar aí que um problema de uma planta daninha nova e resistente seja estabelecido na tua lavoura. É o manejo do sistema como um todo, né, gente? Exato, de janeiro a janeiro. É exatamente essa que é É a um questão. detalhe. Você falou, todos esses pontos que você falou, quando você pega o AGARAC, né, que é o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, exatamente todos esses pontos, né, englobados, que envolvem essa questão aí, você falou da colheitadeira, que é importante, né? Por exemplo, o caruru, que começou no sul, a resistência, hoje está subindo para o cerrado, tem muito a ver com essa questão da colheitadeira, né? Aí tem essa questão também, né, de uso correto, né, da dose do herbicida, do momento correto, né, que muitas vezes é negligenciado e não seguido, né? Então são coisas importantes, né, rotação de ativos e tudo mais, né? Exato. É uma série, né? É por isso que a gente chama de integração de métodos na mesma área dentro de um período de tempo estabelecido para você, quando um método de controle falhar, um segundo método ou um terceiro contribuir nesse controle de escapes e evitar que ocorra a produção de sementes e que se perpetue. Existem algumas imagens muito legais assim de início de infestação de áreas.
Então, no primeiro ano você tem um ponto de uma reboleira, a distribuição de planta daninha geralmente ela inicia em reboleiras e o produtor não percebe que está iniciando o problema. E com o passar dos anos, principalmente quando não tem dispersão pelo vento, mas por máquina, você vai ver que a direção da dispersão de planta daninha ela é exatamente a direção que ocorre a colheita. Tá? Então tem alguma coisa acontecendo aí que a gente pode sim atuar para pelo menos retardar essa dispersão. Explorar todo o detalhe, né? Eu acho que é a base de tudo. Você falou da diversidade, o método químico, o controle químico é o mais utilizado, porque é muito eficaz, né? Mas como o Rizard fala, né? O manejo se faz tão bem com herbicidas. Né? Acho que isso é uma frase importante. Fala assim que o herbicidas é fundamental, mas você tem que ter os outros métodos atuando todos em conjunto para a gente ter o controle efetivo e a longevidade desse herbicida também, né? Com certeza, com certeza. A gente visita propriedades para aprender como que eles fazem. Então, o cara que põe na prática essa teoria do manejo integrado, ele não tem problema. Mesmo com espécie de difícil controle, ele não tem. Então, ele usa a palhada, a rotação, usa o pré-emergente, usa o pós-emergente no estágio recomendado, faz tudo como a gente recomenda, né? E é legal visitar essas propriedades para ver que realmente funciona. Tá? Então é um sinal que dá para vencer essa luta, pelo menos dar uma atenuada nessa briga aí de planta daninha contra o nosso manejo integrado. É aquela ilusão de que vai ter um salvador da pátria, uma alternativa única que vai resolver, esquece, né? Isso é a base. Essa pergunta a gente recebe muito, e vocês como companhia também devem receber. Quando que vai vir o herbicida que vai resolver todos os meus problemas? E aí, infelizmente, esse é o produtor que já tem um problema fora de controle e está esperando por uma solução milagrosa. Então, o que a gente fala? Que essa cabeça precisa ser trabalhada no sentido de entender que é manejo, não é apenas um controle, uma aplicação que vai resolver o problema. Perfeito. Excelente. Uma aula. Bom, pessoal de casa, acho que acabou de ver agora que realmente medidas de controle não faltam, né? Nós temos várias opções e a gente precisa empregar muito bem elas. Mas vocês tocaram aí alguns minutinhos atrás num ponto que realmente é um calo no sapato aí dos produtores de maneira geral, que é a questão da resistência. E aí, professor, o senhor falou muito de resistência, eu queria conectar com o Eduardo agora e perguntar, Eduardo, baseado na sua experiência, nos anos de trabalho que você trabalha exclusivamente aí com resistência aí em todo o cenário nacional, duas perguntas. Primeiro, quantos casos de resistência a gente já tem diagnosticados hoje no Brasil e quais são as principais ervas aí que você tem visto aí que realmente dificultam ainda mais? Porque não basta a erva competir, ela se torna um problema ainda maior quando ela é resistente, né? E esse é um problema grave, né, que vem aumentando a cada ano, Rafael. Hoje nós temos mais de 50 casos. Na verdade, nós temos 57 casos, né, relatados e reportados no Brasil. Isso sem contar o último caso que em dezembro a gente fez o reporte, junto com a Núbia da Embrapa e com o Lucas da Fundação MT, que é o caso do capim-pé de galinha resistente a glifosato e também a Luxifop e clatodinha, ou seja, a resistência múltipla e cruzada. Né? Então, são 57 casos. E dentre esses casos, você tem casos de resistência simples, que é a resistência a apenas um ingrediente ativo, né, ou um mecanismo de ação. Aí você tem os casos de resistência cruzada, que são resistência a 2 ou mais herbicidas de diferentes grupos químicos, mas o mesmo mecanismo de ação. Me corrige aí, professor. Exato, isso mesmo. E como é o caso, por exemplo, da inibidor de associados, que você tem o Luxifop e o Cletodin. E você tem os casos de resistência múltipla, que aí são 2 ou mais herbicidas de diferentes grupos químicos e diferentes mecanismos de ação. Tá? Independente se a resistência é simples ou não, por exemplo, resistência simples, é só um. Mas é um problema, porque você está deixando de ter uma ferramenta para o manejo. Tá? Mas, com certeza, né, quando você tem a resistência múltipla, é muito mais complexo, né, e mais difícil, porque você está perdendo diversas ferramentas. Né? Como é o caso aí que você tem resistência múltipla da buva, a diferença do mecanismo de ação, como é o caso do pé de galinha que você falou, que vem crescendo e que eu comentei aí que tem resistência múltipla e cruzada. Né? Então, esses são realmente casos que têm subido. E a Syngenta, desde 2017, nós temos o nosso programa de monitoramento de herbicidas, né, que fica em Olambra, onde a gente faz coleta de amostras em todas as regiões do Brasil, leva para lá e nós testamos os principais
herbicidas utilizados. Então, nesse programa imenso que a gente tem, né, baseado nos resultados, né, feitos junto com alguns dos principais pesquisadores externos, a gente pode falar com certeza que pé de galinha das gramíneas, pé de galinha é um grande problema, amargoso e azevém. E quando a gente vai para a folha larga, aí você tem a buva, você tem o caruru, o picão preto está se tornando um problema agora com a questão de resistência a glifosato, né? E fora a questão de resistência, nós temos também, que o Giliardi comentou, algumas plantas daninhas que são tolerantes a alguns dos principais herbicidas, como é o caso da pastorinha de botão e a cravorana no sul. Então nós temos diversos problemas aí, realmente dificultando a vida do produtor, que a gente tem que buscar a solução e fazer um bom manejo, né? Exato. Só para complementar essa questão que o Eduardo colocou, os problemas têm aumentado e eles têm ficado mais complexos, tá? Essa questão da resistência múltipla, se vocês entrarem lá no site do Ian Hipp, no Agarac, que ele vai listando por país, abre lá a aba do Brasil. Primeiro caso lá na década de 1990, 93, com leiteiro resistente a ALS. Aí a gente tem uma taxa de ocorrência de plantas daninhas resistentes de certa forma lenta nos primeiros anos, desde aquele primeiro caso. Mas elas ocorreram. Nessa década ali seguinte, a gente já teve problema de picão preto, a própria LS, aí depois a Protox, o próprio leiteiro e o picão. Mas, por enquanto, naquele começo, era resistência simples a um mecanismo de ação. Aí, se vocês dividirem os 57 casos em 3 lâminas, isso eu faço nas minhas apresentações, a primeira lâmina, os primeiros casos lá, a grande maioria dos casos é resistência simples. Na segunda lâmina, começam a aparecer alguns casos de resistência múltipla a 2 mecanismos de ação. E na terceira lâmina, que pega os últimos anos, então 33% dos casos de resistência está nesses últimos anos, agora nesses últimos 10, 15 anos, a gente tem muitos casos de resistência múltipla, a maioria, e o que preocupa, alguns deles com resistência a 3 mecanismos de ação, outros com resistência a 5, que é o caso desse biótipo de Coniza sumatrensis no sudoeste do Paraná. Tá? E provavelmente 6 que falta adicionar um mecanismo de ação que já foi observado também que tem resistência nessa população. Então, além do aumento do número de casos, esses casos estão mais complexos e difíceis de serem manejados, dado o número de herbicidas a que essa planta é resistente. E a gente lista as 12 espécies resistentes a glifosato, e eu coloco sempre embaixo da minha lista, mais as tolerantes, porque exatamente o que o Osório falou. Para muitos produtores, as resistentes não são o problema. Em algumas regiões a gente vai, não tem problema de buva, não tem problema de amargoso, ele consegue resolver. O problema é a vassourinha que não está na lista da resistente. É a cravorana que não está na lista da resistente. Tá? Porque são plantas difíceis de serem manejadas, plantas muito vigorosas, uma biologia favorável para o desenvolvimento delas. E ao glifosato, que é o principal herbicida utilizado na dessecação, elas são tolerantes. Tá? Então, quando a gente está falando de tolerância, aqui é a glifosato. Então, o cenário está cada vez mais complexo, sim, e precisa de conhecimento e entendimento para manejar essas plantas aí. Mas é bem exatamente o que você falou. Nos últimos anos tem crescido muito a questão de resistência múltipla. Exato. E aí que agrava, porque você vai perdendo as ferramentas de manejo. Te deixa limitado, né? Já tem poucas ferramentas. E aí começa a ficar estreito. Né? Exato. E envolvendo o glifosato, principalmente. O glifosato dificilmente sai dessa aplicação, né? Mas quando eu tinha resistência só a ele, eu adicionava um segundo. Na buva, vamos adicionar um LS, vamos adicionar uma auxina. E agora a gente já tem planta resistente a ambos. Vamos adicionar um Protox, já tem também. Vamos adicionar um fotossistema 2, tem o caso do Diuron nessa população resistente. Então, sim, começa a ficar mais complexo esse manejo aí. Por isso que você tem que buscar as outras alternativas, você falou lá no começo, de manejo, não só herbicida, ou utilizar os herbicidas em diferentes momentos. Né? A tendência é que você utilize muito em pós, que mais, ele está vendo o problema ali. Mas hoje, né, a cultura tem mudado, a soja tem crescido, o uso de pré-emergente, que é muito bom nesse sentido, mas ainda falta muito. Né? Mas tem crescido muito o uso de pré-emergente, que ajuda nesse sentido, e o manejo antecipado aí, né, que a gente tem com calares aí, que a gente vai estar comentando. Né? Perfeito. Bom, acho que mais uma aula aqui, né, sobre resistência e eu tenho certeza aqui que o pessoal de casa aí está aproveitando muito bem essa conversa.